Imagine, antes de qualquer palavra, que uma luz suave, calma e amorosa se acenda ao seu redor agora. Em nome do canal Segredos de Vidas Passadas, eu peço que essa luz alcance seu coração, traga consolo para sua saudade e serenidade para as perguntas que talvez você nunca tenha conseguido fazer em voz alta. Que, enquanto você escuta essa mensagem, seus mentores espirituais possam envolver você e também o ente querido que você ama e que já seguiu para o plano espiritual. Aqui, você não está sozinho. Aqui, sua dor é respeitada e o seu amor é honrado como algo sagrado. Talvez você pense nessa pessoa que partiu todos os dias. Talvez você tenha uma foto na cabeceira, um objeto na sala, uma roupa guardada no armário que ainda tem o cheiro dela. Talvez você fale com esse ente querido mentalmente enquanto lava a louça, enquanto dirige, enquanto deita a cabeça no travesseiro. E, no fundo, exista sempre a mesma pergunta: será que ele sente? Será que ela percebe o que eu penso e o que eu sinto? A verdade mais importante de tudo o que vamos conversar aqui hoje é esta. Sim, os pensamentos de amor que você envia chegam, de fato, ao coração de quem já partiu. Não como um simples consolo psicológico, mas como uma vibração real, uma espécie de abraço invisível que atravessa dimensões e toca o espírito amado com uma clareza que, muitas vezes, nós aqui nem imaginamos. Os ensinamentos de Allan Kardec, de Chico Xavier e de tantos espíritos que se comunicaram através da mediunidade são unânimes em algo profundo: pensamento é força viva. Quando você pensa com amor em alguém que já desencarnou, não é imaginação. É encontro. É como se o seu coração abrisse uma janela e enviasse um raio de luz que vai direto ao encontro dessa pessoa, onde quer que ela esteja. E, por isso mesmo, a forma como você pensa em quem partiu faz toda a diferença. Pode ser bálsamo ou pode ser peso, pode libertar ou pode aprisionar. Antes de seguir mais fundo nesse tema, deixa eu falar com você que está me ouvindo agora. Se, só de ouvir essa certeza de que seus pensamentos de amor chegam ao mundo espiritual, você sentiu um alívio, uma esperança ou até uma vontade de chorar, aproveita esse momento. Respira fundo. Acolhe essa emoção. Se fizer sentido para você, se inscreve aqui no canal Segredos de Vidas Passadas e já deixa seu like neste vídeo. Assim, além de fortalecer essa corrente de luz, você ajuda essa mensagem a chegar também a outras pessoas que, como você, carregam uma saudade imensa no peito e precisam saber que não estão falando com o vazio. Para entender melhor como essa conexão funciona, vamos entrar na história de uma pessoa comum, alguém que poderia ser você, um amigo seu, um parente: Roberto. Roberto tem 53 anos e carregava uma dor que parecia não caber dentro dele. Ele foi casado por 3 décadas com Mariana. Não era um casamento perfeito, mas era um amor construído na vida real. Contas para pagar, filhos para criar, brigas, reconciliações, planos, medos, sonhos divididos na mesma cama. Até que o diagnóstico veio como um raio caindo num dia de céu limpo: câncer de mama, em estágio avançado. A luta foi longa, cheia de idas e vindas a hospitais, exames, esperanças renovadas e depois desfeitas. 2 anos depois, o corpo de Mariana não resistiu. Para os médicos, foi o fim. Para Roberto, foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Depois do velório, das primeiras semanas de visita de amigos e parentes, da casa cheia de gente tentando ajudar, veio o silêncio. Os filhos seguiram suas rotinas, cada um lidando com a dor à sua maneira. Mas Roberto ficou ali, convivendo com a ausência na cadeira da sala, no lado vazio da cama, nos detalhes da casa. E foi nesse silêncio que ele criou um pequeno ritual, simples, mas sagrado para ele. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, ele ia até a cozinha, colocava café naquela xícara especial que guardava lembranças de um aniversário marcante. Antes de dar o primeiro gole, pegava a foto de Mariana que ficava em cima da geladeira. Segurava a foto com as 2 mãos, encarava aqueles olhos que ele conhecia melhor do que os próprios, e dizia mentalmente: "Bom dia, meu amor. Mais um dia sem você, mas eu vou tentar ser forte." Ele repetiu esse gesto um dia, depois outro, depois outro. Quando assustou, já fazia isso havia meses. Depois, passou a ser 1 ano. Depois, 2. Sempre o mesmo ritual. Sempre a mesma pergunta ecoando no fundo da alma: será que ela sente? Ou será que eu estou falando sozinho com um pedaço de papel e vidro? Às vezes, ele sentia como se o peito apertasse de saudade, ao mesmo tempo, de dúvida. Em alguns dias, chegava a ficar com raiva. Se você está aí, por que não me dá um sinal claro? Porque eu não consigo te ouvir como eu gostaria. Talvez você se identifique com Roberto. Talvez não seja uma xícara de café,
mas um perfume, uma música, um lugar da casa. Você mantém um gesto, uma frase, um pensamento que repete sempre, como se estivesse telefonando para alguém em outro mundo. E talvez, assim como ele, você também se pergunte se essa ligação realmente completa a chamada do outro lado. Aliás, se quiser, aproveita para escrever aqui nos comentários qual é o seu ritual de saudade. Você conversa com seu ente querido antes de dormir, quando acorda, enquanto caminha na rua? Contar isso aqui embaixo não é só desabafar, é também inspirar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa forma de amar. Um dia, depois de muito insistir, uma amiga de Roberto o convidou para ir a um centro espírita. Ele não era propriamente inimigo da espiritualidade, mas também não se considerava alguém crente. Olhava para tudo com desconfiança, com medo de ser enganado pela dor. Mesmo assim, por educação e talvez por um fio de esperança que ele mesmo não admitia ter, ele foi. Chegou calado, sentou nas últimas cadeiras, observando tudo com o coração armado. Não queria se iludir. Não queria que mexessem com sua ferida para, no final, dizerem coisas genéricas que poderiam servir para qualquer um. E foi ali, nesse ambiente simples, numa noite aparentemente comum, que algo começou a mudar. Enquanto a reunião acontecia, as preces eram feitas e os cânticos suaves enchiam o salão, Roberto se perguntava, em silêncio: se você realmente estiver aqui, Mariana, por favor, me ajuda a entender. Eu preciso saber se você sente quando eu penso em você. E, sem perceber, nesse exato momento, ele estava fazendo aquilo que os espíritos superiores tanto nos ensinam, transformando a saudade numa prece sincera, num pedido de esclarecimento e de paz. Se, ouvindo tudo isso, veio à sua mente o rosto de alguém que você ama e que já partiu, aproveita para registrar essa pessoa aqui nos comentários, nem que seja com um simples primeiro nome ou um símbolo que só você entende. Essa é uma forma bonita de colocar essa alma na corrente de orações que se forma em torno deste vídeo. E, se essa mensagem está tocando você, compartilhe este conteúdo com alguém que ainda chora em silêncio, achando que fala sozinho quando pensa em quem partiu. Pode ser que justamente hoje essa pessoa precise lembrar que o amor não termina no cemitério, ele apenas muda de forma. Quando a reunião mediúnica começou, Roberto estava com o coração dividido. Uma parte dele dizia que aquilo era perda de tempo, que ninguém poderia provar nada. Outra parte, muito silenciosa, estava como uma criança diante de uma porta entreaberta, esperando que alguém a chamasse pelo nome. As preces iniciais foram feitas, o ambiente foi ficando mais calmo, como se o ar ficasse mais leve. Ele mesmo notou que a respiração começou a desacelerar, mesmo sem esforço. Em certo momento, a médium psicofônica, uma senhora simples, de fala mansa, começou a demonstrar sinais de concentração mais profunda. O grupo fez silêncio e uma corrente de oração se formou em volta dela. Foi então que algo aconteceu. A médium levou a mão ao peito, respirou fundo e, com uma voz que não era exatamente igual à dela, mas também não era totalmente estranha, disse: meu querido, eu não imaginava que você viria aqui hoje. Roberto sentiu o estômago revirar. Ao mesmo tempo, a mente racional disparou: calma, isso pode servir para qualquer um. Eles sempre falam assim. Mas, por dentro, o coração já tinha reconhecido um tom de carinho familiar. Ainda desconfiado, ele cruzou os braços e esperou. A entidade continuou: Roberto, eu sinto quando você segura minha foto pela manhã. Eu sinto carinho no seu toque, percebo quando seus olhos enchem de lágrimas e você tenta esconder até de você mesmo. E, sim, eu vejo a xícara de café azul com flores brancas, aquela que te dei no nosso aniversário. Você não imagina o quanto isso me comove de gratidão. Naquele instante, o chão pareceu desaparecer sob os pés de Roberto. A xícara azul com flores brancas era um detalhe que ninguém, além da família, conhecia daquela forma íntima. E mesmo dentro da família, ele fazia aquele ritual sozinho, na cozinha, antes de todos acordarem. Não era uma história que ele contava para amigos, não era algo que tivesse mencionado para a amiga que o levou ao centro. A reação dele foi imediata: lágrimas. Ele tentou segurar, abaixou a cabeça, mas o choro vinha em ondas, como se anos de saudade e dúvida estivessem desaguando de uma vez só. A voz continuou, agora mais suave: por favor, saiba que eu estou bem. Eu não estou mais presa ao corpo doente, não sinto mais aquelas dores que você via e não podia tirar de mim. Eu também olho para você todas as manhãs, quando você se aproxima da geladeira achando que está sozinho. Eu sei que você tem medo de seguir em frente, medo de parecer que está me traindo se voltar a sorrir, mas eu preciso que você viva. Seu amor não me prende se for um amor que deseja a minha paz.
Roberto ergueu os olhos, atônito. Era como se alguém tivesse entrado na parte mais secreta do seu coração e estivesse lendo, em voz alta, seus pensamentos mais escondidos. A culpa de tentar ser feliz sem ela, o medo de rir de verdade, o receio de se permitir pequenas alegrias. Talvez você também carregue esse tipo de culpa. Talvez ache que, se voltar a viver plenamente, vai esquecer a pessoa que partiu, como se o amor fosse se apagar. Mas a mensagem que a espiritualidade traz, repetidas vezes, é exatamente o contrário. Quando você cuida de si, quando reconstrói sua vida, quando honra o dom da existência, você oferece paz para quem está no outro plano. O Espírito não deseja que você se destrua por causa da separação. Ele deseja que você transforme a saudade em força, não em prisão. Depois da reunião, Roberto ficou alguns minutos sentado, ainda enxugando o rosto. Ele não saiu dali com todas as respostas do universo, não se tornou um crente cego de uma hora para outra. Mas uma chave importante havia girado por dentro. Ele compreendeu, pela experiência direta, que seu pensamento de amor não se perdia no ar. Aquilo que ele fazia com a foto, com a xícara, com as palavras silenciosas de bom dia, meu amor, chegava, sim, a algum lugar. Ou melhor, chegava a alguém. E se os pensamentos chegavam, então era urgente aprender a pensar de forma que ajudasse, e não machucasse, a mulher que ele tanto amava. É aqui que entramos na parte mais profunda do que Allan Kardec e os espíritos ensinaram em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se os espíritos percebem nossos pensamentos, a resposta é clara. Sim, em diferentes graus, conforme o nível de elevação deles, mas percebem. Nosso pensamento, dizem os espíritos, é uma espécie de fluido que se irradia de nós, como uma luz ou como um cheiro. Dependendo da qualidade daquilo que pensamos, essa irradiação pode ser suave e luminosa, ou pesada e densa. Quando pensamos em alguém que já desencarnou com amor tranquilo, com gratidão, com saudade serena, nosso pensamento é como um perfume doce que chega até ele, envolvendo-o em ternura. Quando pensamos com revolta, com desespero, com culpa autopunitiva, nossa vibração pode chegar como algo que pesa, que inquieta, que perturba. Agora, para e observa um pouquinho você mesmo. Como tem sido, na maior parte do tempo, os pensamentos que você envia para o seu ente querido? São pensamentos de lembranças boas, de agradecimento, de confiança de que ele está em paz, ou são pensamentos de por que você me deixou? Por que Deus fez isso? Minha vida acabou? Não há julgamento aqui, só um convite carinhoso à consciência. Você tem todo o direito de sentir dor, chorar, questionar. Mas ao perceber que seu pensamento é um fio real que chega até o coração de quem partiu, você ganha também o poder de escolher como quer sustentar esse laço. Muita gente acompanha vídeos como este, busca consolo, estuda espiritualidade, mas ainda não se deu conta de um detalhe importante. Boa parte das pessoas que assistem regularmente aos conteúdos de um canal espiritual não estão inscritas nele. E por que isso é importante? Porque quando você se inscreve, ativa as notificações e interage, você está ajudando essa corrente de esclarecimento e consolo a se fortalecer no plano material também. Assim, mais e mais pessoas que hoje choram sozinhas podem receber orientações que aliviem o coração. Então, se você sente que essa mensagem está fazendo bem ao seu espírito, dá uma olhadinha agora mesmo se você já está inscrito aqui no canal Segredos de Vidas Passadas. Se ainda não estiver, se inscreva, ative o sininho. Se puder, deixe um comentário contando qual parte da história do Roberto mais tocou você. Sua participação ajuda esta mensagem a encontrar quem mais precisa. Quando saímos da experiência de Roberto e olhamos para os ensinamentos espíritas com mais calma, percebemos que aquilo que aconteceu com ele não é um milagre particular, reservado para poucos. É, na verdade, a consequência natural de uma lei muito simples, mas profundamente ignorada. O pensamento é uma força viva. Allan Kardec, em suas obras, insiste que o que pensamos não fica preso dentro da nossa cabeça, como se fosse apenas uma atividade elétrica do cérebro. O pensamento sai de nós, se projeta, alcança pessoas, lugares, situações. E, quando dirigido com intensidade e sentimento, ele toca, com ainda mais nitidez, aqueles que já se libertaram do corpo físico. Kardec pergunta, de forma muito direta, se os espíritos percebem o que pensamos. A resposta que recebe dos espíritos superiores é clara. Sim, percebem, especialmente quando existe sintonia afetiva. É como se, ao recordar alguém com quem temos um laço profundo, o nosso pensamento se transformasse em um chamado. Imagine um sino tocando numa vila silenciosa. Assim que ele ressoa, todos que estão por perto sabem que algo aconteceu. Do mesmo modo,
Quando você pensa com força em alguém que já partiu, seu pensamento vibra no plano espiritual como um som, uma luz, um sinal que alcança aquele coração com precisão. Os espíritos explicam que essa ligação é feita através de algo que eles chamam de fluido ou fios fluídicos. Não é um fio físico, claro, mas uma espécie de laço energético que liga mente a mente, coração a coração. Quando você, aqui na Terra, se lembra de um ente querido com amor, aceitação e gratidão, esse fio se torna leve, luminoso, aconchegante. É como se você mandasse um cobertor quente para alguém que está em um lugar frio. Já quando o pensamento é carregado de revolta, de reclamação sem fim, de culpa que se chicoteia o tempo todo, esse mesmo fio se torna pesado, escuro, denso. O laço continua existindo, mas o que passa por ele já não é bálsamo, é peso. Chico Xavier, pela voz de Emmanuel, aprofunda ainda mais esse entendimento ao chamar os pensamentos de amor de alimento espiritual. É uma imagem muito bonita. Assim como o corpo precisa de comida para se fortalecer, o espírito em recuperação após o desencarne precisa de vibrações de ternura, de oração, de confiança para se erguer de experiências difíceis. Quando você se recolhe, fala mentalmente com quem partiu, ora com sinceridade, envia boas lembranças, você está literalmente nutrindo essa alma com energia benéfica. Emmanuel também alerta que pensamentos de revolta insistente, de inconformismo que se estende por anos, funcionam como correntes invisíveis, porque seguram o espírito junto ao sofrimento antigo, ao ambiente em que desencarnou, às cenas que ele precisaria deixar para trás. André Luiz, nas descrições que faz do mundo espiritual, reforça essa ideia mostrando cenas comovedoras de espíritos recebendo verdadeiras cartas de luz vindas da Terra. Ele conta que, em certos lugares de tratamento espiritual, quando alguém encarnado se lembra de um ente querido com muito carinho e faz uma prece sincera, um feixe luminoso se projeta de longe e chega até o leito espiritual daquela pessoa. Nesse feixe, vem a imagem, o tom afetivo, a mensagem da prece. Muitos espíritos choram de emoção ao perceber que não foram esquecidos. Outros, que estavam mergulhados em remorso ou em confusão, se reerguem só de sentir que alguém, do lado de cá, ainda acredita na possibilidade de sua melhora. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas se eles sentem tudo isso, será que também captam quando eu estou com raiva, com revolta, com pensamentos muito pesados? A resposta, de forma honesta, é, em muitos casos, sim. Especialmente quando a ligação entre vocês é muito forte, e quando você sustenta o mesmo tipo de pensamento por longos períodos. É por isso que o Espiritismo não pede para você não sentir nada. Isso seria negar a própria humanidade, mas convida a transformar aos poucos o tipo de pensamento que você alimenta. Não se trata de fingir que não dói, e sim de escolher, dentro da dor, qual semente você quer regar. Talvez existam dias em que você acorde com o peito apertado e a vontade seja de gritar com Deus, com a vida, com o destino. Tudo bem, isso faz parte do processo de luto. Mas, depois de desabafar, você pode dar um passo a mais. Olhar para o céu, fechar os olhos e dizer mentalmente para o seu ente querido: eu ainda estou aprendendo a aceitar. Hoje está mais difícil. Mas, acima de tudo, eu desejo que você esteja em paz. Esse simples acima de tudo, desejo que você esteja em paz, muda a frequência do pensamento. Em vez de ser uma corrente que puxa o espírito de volta para o cenário de dor, passa a ser uma mão que o empurra suavemente para frente, na direção da luz. Percebe como isso também transforma a sua própria experiência. Quando você se propõe a pensar com amor libertador, a sua mente também se ilumina. O laço de vocês continua existindo, mas deixa de ser uma corda de sofrimento para se tornar uma ponte de carinho. A saudade não some, mas ganha uma cor diferente. Em vez de ser um buraco escuro, passa a ser um lugar dentro de você onde a presença daquela pessoa continua viva, só que agora cercada de gratidão. Se, enquanto ouve isso, vem à sua mente alguma lembrança bonita da pessoa que partiu, um jeito de rir, uma frase que ela sempre dizia, uma mania engraçada, uma comida que só ela sabia fazer, aproveita e registra essa lembrança aqui nos comentários. Conte uma memória que aquece seu coração, algo que faz você sorrir mesmo com os olhos marejados. Isso não é apenas escrever num vídeo, é uma forma de dizer para o universo e para o próprio ente querido: eu lembro de você com amor. Você vive em mim de um jeito bonito. E se você sentir que esse conteúdo pode aliviar o coração de alguém, mande o link para essa pessoa, compartilhe nos grupos de família, nos grupos de oração. Às vezes, uma única frase é o que impede alguém de se afogar na culpa ou no desespero. Quando entendemos que o pensamento é uma força viva e que ele realmente alcança quem já partiu, surge a pergunta prática: então,
como pensar da forma mais amorosa e libertadora possível. Não basta apenas saber que os pensamentos chegam, é preciso aprender a escolher que tipo de mensagem você envia pelo fio invisível que liga seu coração ao coração de quem ama. E aqui não se trata de criar fórmulas mágicas, mas de observar o que a própria espiritualidade, por meio de Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, vem repetindo há décadas. Tudo aquilo que vibra em sintonia com o amor, com a confiança e com a gratidão consola e fortalece. Tudo o que vibra em revolta, desespero e culpa sem medida perturba e pesa. Pense, por exemplo, nos pensamentos que mais confortam o espírito que acabou de deixar o corpo. Em muitos relatos espirituais, é comum ouvirmos que os primeiros tempos após o desencarne podem ser de adaptação, de surpresa, de tratamento, como se a pessoa estivesse se recuperando de uma longa enfermidade ou de um grande choque emocional. Imagine alguém que acabou de sair de uma UTI, ainda sensível, precisando de silêncio, carinho e respeito. O que ajuda mais essa pessoa? Alguém que chega gritando, se agarrando à cama, dizendo que a vida acabou e implorando para que ela volte, ou alguém que se aproxima, segura sua mão com firmeza e diz: "Eu te amo. Você está em boas mãos. Eu vou cuidar de mim, siga em paz." Com os espíritos, a lógica é muito parecida. Pensamentos de amor tranquilo atuam como esse abraço silencioso que diz: "Eu sinto sua falta, mas quero te ver bem." Um dos pensamentos mais poderosos para confortar quem partiu é a gratidão. Quando você mentalmente recorda momentos bons e diz: "Obrigado pelos anos que vivemos juntos, pelo carinho, pelas conversas, por tudo o que aprendi com você", essa vibração chega como um presente. A pessoa percebe que não foi reduzida ao dia da partida, não ficou congelada no momento do hospital, do acidente, da despedida difícil. Ela se percebe inteira na sua lembrança, com o sorriso, as virtudes, os defeitos, as histórias cotidianas. Gratidão é como uma luz suave que envolve o espírito e, ao mesmo tempo, cura feridas no seu próprio coração. A saudade continua, mas deixa de ser só dor e se torna também reconhecimento. Outra forma profundamente consoladora de pensar em quem partiu é desejar, de maneira explícita, que essa pessoa esteja em paz. Não apenas repetir frases prontas, mas realmente oferecer, do fundo da alma, um voto de serenidade. Onde você estiver, que encontre luz, descanso, amigos espirituais bondosos. Que sinta o amor de Deus te envolvendo. Que continue aprendendo, crescendo, se libertando de tudo que foi pesado na terra. Esse tipo de pensamento não é uma demissão do amor, pelo contrário, é prova de um amor maduro, aquele que não quer segurar o outro à força numa situação que já não lhe cabe, mas que torce para que ele siga adiante. É como soltar um barquinho no rio, não por falta de afeto, mas porque você confia que o curso das águas o levará a lugares melhores. Também é extremamente benéfico compartilhar mentalmente com seu ente querido as conquistas e passos importantes da sua vida. Espíritos amigos e familiares relatam, em diversas comunicações, o quanto se alegram ao perceber que, mesmo após a separação física, continuam participando, de algum modo, da história de quem ficou. Quando você pensa: "Hoje nosso filho se formou, eu sei o quanto você sonhava com isso ou consegui aquele emprego que você sempre acreditou que eu merecia", essa vibração chega como uma notícia boa que ilumina o coração do espírito. Ele sente que não foi esquecido, que o que vocês construíram juntos segue frutificando. Essa partilha mental transforma a saudade em ponte, não em muro. Há ainda um pensamento que, para muitos espíritos, é um verdadeiro remédio. Ouvir de você, em oração ou em silêncio, algo como: "Eu estou me esforçando para ficar bem, estou cuidando de mim. Você pode seguir tranquilo, porque eu vou continuar caminhando." Muitos desencarnados sofrem ao ver que a pessoa amada interrompeu a própria vida, parou de cuidar da saúde, deixou de buscar alegria, como se a morte os tivesse condenado à infelicidade eterna. Quando você começa a se reconstruir, a retomar projetos, a permitir pequenos momentos de alegria sem culpa, isso também alivia o coração de quem está do outro lado. Seu progresso é um recado silencioso que diz: "Nosso amor não acabou, ele mudou de forma. E, por isso mesmo, vou honrá-lo vivendo com dignidade." Agora, para equilibrar esse quadro, é importante olhar com sinceridade para os pensamentos que mais trazem sofrimento para ambos os lados. Pensamentos de revolta insistente, por exemplo, aqueles em que você repete mentalmente todos os dias: "Por que isso aconteceu? Não aceito. Foi injusto. Deus errou." Geram uma vibração muito pesada. Não se trata de proibir o questionamento, ele é humano, natural, mas de perceber quando essa revolta se torna um ciclo sem fim, que não abre espaço para nenhum tipo de consolo. Quando esse padrão se fixa,
O fio fluídico entre você e o espírito passa a carregar, quase exclusivamente, essa energia de inconformismo. E, se ele estiver em tratamento, em aprendizado, essa carga pode ser sentida como um chamado angustiado, dificultando o desligamento de certos ambientes ou lembranças dolorosas. A culpa exagerada também é um veneno silencioso. É claro que todos nós, ao perder alguém, pensamos: será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que eu falei tudo o que precisava? Será que fui suficientemente presente? Essa revisão é normal. O problema começa quando a culpa vira uma sentença cruel. A responsabilidade é toda minha, eu causei essa morte, eu estraguei a vida dele. Na maioria das vezes, isso simplesmente não corresponde à verdade espiritual dos fatos. Espíritos esclarecidos relatam que sofrem ao ver que alguém querido se condena dessa forma, se enxerga como assassino ou fracasso, quando, na realidade, fez o melhor que conseguia dentro das limitações humanas. A culpa sem fim escurece o canal entre vocês e impede que as mensagens de carinho e perdão sejam percebidas. Outro tipo de pensamento que causa dor é aquele que paralisa sua existência. Sem você, nada faz sentido. Minha vida acabou no dia em que você se foi. Sentir algo assim nos primeiros períodos de luto é compreensível, mas quando esse sentimento se cristaliza e a pessoa passa anos sem qualquer movimento de reconstrução, o sofrimento se torna um estado permanente. Muitos espíritos, em comunicações, expressam tristeza ao ver que a sua partida se transformou num ponto final na vida de quem ficou. Eles desejariam dizer: eu não fui embora para te matar junto, eu fui chamada a seguir, e você também será chamado a crescer de um outro jeito. Talvez, ao ouvir tudo isso, você esteja se reconhecendo em alguns desses padrões. Não encare isso como crítica, e sim como um convite gentil à transformação. Em vez de se culpar por ter pensado de forma pesada até hoje, você pode, a partir deste momento, escolher enviar uma mensagem diferente pelo fio invisível que liga vocês. Se quiser, pode até fazer isso agora, em pensamento, dizendo algo como: eu ainda sinto dor, mas estou aprendendo a pensar em você com mais amor e menos desespero. Eu quero te ajudar a seguir em paz. Essa simples frase, se dita com sinceridade, já muda muito a qualidade da energia que você emite. Agora que você já compreendeu, pelo lado do conhecimento espiritual, que o pensamento é uma força viva e que ele realmente alcança quem você ama no plano espiritual, falta dar um passo que muitas pessoas nunca se permitem: transformar essa ideia em prática concreta, em um momento seu, íntimo, de conexão consciente e amorosa. Em vez de pensar em quem partiu apenas nos momentos em que a dor aperta ou a saudade estoura de repente, você pode criar um espaço sagrado dentro do seu dia para enviar luz, paz e gratidão para essa pessoa. Não é um ritual complicado. Não exige nenhum objeto específico, nenhuma postura difícil. O que mais importa é a sinceridade do seu coração e a intenção de amar de um jeito que liberta, não prende. Se for possível para você, escolha o momento do dia em que consiga ficar alguns minutos em silêncio. Pode ser à noite, depois que a casa se acalma, ou de manhã bem cedo, antes de tudo começar. Você pode se sentar numa cadeira confortável, na cama, ou até no cantinho da casa que se tornou especial para você. O importante é que seja um lugar onde você se sinta minimamente seguro para respirar fundo, se for o caso, até chorar um pouco. Não tenha medo das lágrimas. Lágrimas de saudade amorosa não são fraqueza, são limpeza da alma. A espiritualidade não se impressiona com máscaras de força, ela responde à autenticidade do seu sentimento. Comece respirando profundamente 3 vezes. Puxe o ar pelo nariz, devagar, como se estivesse puxando luz, e solte pela boca, imaginando que vai embora um pouco da tensão que você carrega nos ombros, no peito, na garganta. Se ajudar, leve uma das mãos ao coração e perceba os batimentos, mesmo que discretos. Cada batida é um lembrete. Você está vivo, você continua, você ainda tem capítulos importantes para viver, mesmo com a saudade. Em seguida, traga à sua mente a imagem do seu ente querido. Não se preocupe em ver perfeitamente, como uma foto nítida. Às vezes, vem só um contorno, um sorriso, um jeito de olhar, uma risada, um detalhe qualquer. Confie na primeira lembrança amorosa que aparecer. Quando essa imagem surgir, imagine que, entre você e essa pessoa, se forma um caminho de luz dourada, como uma ponte feita de brilho suave. Não é uma estrada de asfalto, é mais como um feixe de energia que nasce no seu peito e vai até onde esse espírito se encontra. Você não precisa saber exatamente em que lugar ele está. A vida espiritual é muito mais ampla do que qualquer mapa, e Deus sabe conduzir essa energia até o destino certo. Com os olhos fechados, diga mentalmente, em voz interna, algo como:
meu pensamento de amor te alcança agora. Repita essa frase 3 vezes, devagar, sentindo cada palavra, como se estivesse escrevendo uma carta de luz com o próprio sentimento. Depois, fale com ele ou com ela como você falaria com alguém que está viajando para longe, mas continua sendo amado. Você pode dizer, por exemplo, eu sinto sua falta, mas agradeço por tudo que vivemos. Obrigado pelos anos de convivência, pelos momentos bons, até mesmo pelas dificuldades que me ensinaram tanto. Onde você estiver, que esteja em paz, envolvido pela luz de Deus, acompanhado por espíritos bons. Se vier vontade de lembrar de uma cena específica, uma festa, uma viagem, um almoço simples em família, uma conversa no carro, permita-se reviver esse momento, mas não pare apenas na dor da falta. Deixe que a gratidão por ter vivido aquilo também se manifeste. A gratidão é uma das vibrações mais curativas que existem. Em seguida, se você sente que ainda carrega culpa, você pode aproveitar esse fio de luz aberto para fazer um pedido de perdão, ao mesmo tempo, se perdoar. Pode dizer algo como: se em algum momento eu falhei com você, se fui duro, se não entendi sua dor, se falei o que não deveria, peço perdão. Eu também te perdoo por qualquer coisa que tenha me machucado. Somos espíritos em aprendizado e ainda erramos muito. Que possamos ficar em paz um com o outro. Tenha em mente que, muitas vezes, do lado de lá, essa pessoa já compreendeu as coisas de um modo mais amplo do que você. E essa conversa mental, que parece só sua, pode ser um reencontro de almas amadurecidas, que se liberam de amarras antigas. Um momento muito importante dessa prática é quando você fala sobre a sua própria vida atual. Porque, como vimos, muitos espíritos sofrem ao ver quem ficou parado, sem vontade de viver. Então, mesmo que você ainda esteja em processo, diga algo como: eu ainda estou tentando, mas estou me esforçando para cuidar de mim. Quero caminhar, quero buscar ajuda quando precisar, quero aprender a ser feliz de um jeito novo. Pode seguir tranquilo. O nosso amor não acaba porque você segue sua jornada. Eu vou te encontrar no tempo certo. Essa frase, dita com sinceridade, é um gesto de enorme desprendimento. É como abrir a porta de uma vez por todas e dizer: eu te amo tanto que não quero te segurar no sofrimento. Quero te ver livre. Depois de falar tudo o que tiver vontade, volte a respirar fundo algumas vezes, agradeça mentalmente a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, a quem sua fé sentir afinidade, pela oportunidade desse encontro. Imagine que a ponte de luz que se abriu entre vocês agora se transforma num laço mais suave, que não puxa nem prende, apenas conecta em amor. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar. Você não precisa sentir algo extraordinário para que a prática tenha funcionado. Às vezes, o efeito mais profundo é silencioso e acontece aos poucos, tanto em você quanto no coração de quem recebeu seu pensamento. Se em algum momento dessa prática você sentiu arrepio, vontade de chorar, um calor diferente, uma paz inesperada ou até a lembrança de uma frase que essa pessoa sempre dizia, considere isso com carinho. Não fique obcecado em interpretar cada coisa, mas aceite a possibilidade de que, de alguma forma, esse espírito percebeu sua mensagem. O essencial é a intenção com que você pensou. E se hoje você se dispôs, com sinceridade, a enviar luz em vez de desespero, pode ter certeza de que algo bonito aconteceu, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a registrar nos comentários, com poucas palavras, como você se sentiu só de imaginar essa prática. Você não precisa se expor demais se não quiser. Pode escrever algo simples como hoje escolhi pensar com amor ou até colocar apenas o primeiro nome do seu ente querido, entregando simbolicamente a essa corrente de luz. E, se essa mensagem tocou seu coração de um jeito especial, não guarda só para você. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que carrega uma saudade grande e, às vezes, se sente culpado por ainda estar sofrendo. Quem sabe hoje esse conteúdo não vira um abraço à distância para essa pessoa também. Se puder, lembre de deixar o seu like. Esse gesto simples ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais corações. Ao longo de toda essa caminhada, talvez você tenha percebido algo muito importante. O que mais consola o coração não é uma frase bonita ou uma teoria complicada, mas a certeza íntima de que o amor não foi interrompido pela morte. Ele mudou de forma, mudou de endereço, mas continua vivo, atuante, vibrando entre você e quem já seguiu adiante. Quando você começou a ouvir esta mensagem, talvez estivesse se perguntando se não era tudo imaginação, se esse negócio de pensamento atravessar dimensões não seria apenas uma maneira de aliviar a dor. Mas, passo a passo, com os ensinamentos de Allan Kardec, com as experiências narradas por Chico Xavier,
Emmanuel, André Luiz e tantos outros, fomos vendo que existe, sim, uma lógica espiritual por trás desse consolo. Pensamento é energia real, é uma vibração que se projeta para além do cérebro físico, e essa vibração é percebida com enorme sensibilidade pelos espíritos com quem você tem laços de afeto. Você descobriu que, quando pensa com amor, gratidão e desejo sincero de paz, cria uma espécie de raio de luz que alcança o ente querido, onde quer que ele esteja. Descobriu que essas vibrações funcionam como alimento espiritual para aqueles que ainda estão se recuperando, se adaptando à nova realidade no plano invisível. Viu também que, quando o pensamento se fixa por muito tempo na revolta, na culpa que se chicoteia ou no luto que paralisa sua própria vida, esse mesmo fio que poderia ser um abraço de luz se torna um peso, uma corrente, algo que prende os dois à mesma cena de dor. E, mais do que isso, compreendeu que você tem escolha. Você não escolheu a partida, não escolheu o dia da despedida, mas pode escolher a qualidade dos pensamentos que envia a partir de hoje. Talvez, enquanto ouvia tudo isso, você tenha se lembrado de momentos concretos. O dia do velório, um último olhar, uma conversa que ficou pela metade, um eu te amo que não foi dito em voz alta. É natural que o coração se aperte aí. Mas repara numa coisa: o mundo espiritual não está preso à cronologia da Terra. Aquilo que você não conseguiu expressar em vida pode, sim, ser comunicado agora, através do pensamento, da oração, da intenção. Muitos espíritos relatam, por meio da mediunidade, que só entenderam o quanto eram amados depois que desencarnaram, porque passaram a perceber, com extrema nitidez, as vibrações de carinho, de saudade grata, de pedidos de perdão e de perdão oferecido. Por isso, não se torture pensando que é tarde demais. Espiritualmente, nunca é tarde para amar melhor. Se um dia você acreditar que está cansado de tentar, lembre-se de que essa conexão não exige perfeição, exige sinceridade. Haverá dias em que você estará mais forte, conseguirá mentalizar com gratidão, enviar luz, desejar paz. Haverá outros em que a saudade vai pesar, e tudo o que você conseguirá dizer é: hoje está doendo muito. Deus e a espiritualidade não esperam que você seja um herói de aço, mas um coração disposto a aprender a amar de forma mais livre, pouco a pouco. O importante é voltar, sempre que der, para a escolha consciente. Mesmo na dor, eu desejo seu bem. Mesmo chorando, eu quero que você siga em paz. Talvez você também tenha percebido outra coisa importante. A forma como você cuida da sua própria vida, agora, é uma mensagem silenciosa que chega ao coração de quem partiu. Quando você busca ajuda, faz terapia, participa de um grupo de oração, volta a estudar, retoma um projeto antigo, aprende a rir de novo sem culpa, isso também vibra no plano espiritual como uma notícia bonita. É como se o seu ente querido recebesse, lá de onde está, um recado dizendo: eu sinto sua falta, mas não vou me destruir por causa da sua partida. Vou honrar o que vivemos cuidando de mim. Isso, para muitos espíritos, é um alívio imenso. Eles se sentem, de fato, autorizados a prosseguir, porque percebem que você está, aos poucos, se reorganizando por dentro. E aqui entra um ponto delicado, mas muito necessário: você não precisa provar para ninguém que ama mais ou menos pela forma como vive o luto. Há quem julgue: nossa, já está sorrindo tão cedo, já está saindo, já está se arrumando de novo, parece que não amava. Espiritualmente, não é assim que se mede o amor. O que importa não é a máscara que mostramos para o mundo, mas a verdade íntima do nosso coração. Às vezes, uma pessoa que parece forte por fora ainda chora toda noite antes de dormir. Outras, que demonstram uma dor enorme em público, no fundo estão tentando se convencer de algo. Só você e Deus sabem o movimento real que acontece dentro de você. Permita-se crescer no seu tempo, mas sem confundir fidelidade com autoaniquilação. Amar alguém que partiu não exige que você se enterre em vida. Olhe com carinho para o que você pode fazer, a partir de hoje, para transformar seus pensamentos em pequenos rituais de luz. Talvez seja reservar alguns minutos do seu dia para conversar mentalmente com essa pessoa, fazer a prática que sugerimos, escrever uma carta que você nunca entregou e depois orar, entregar nas mãos da espiritualidade. Talvez seja montar um cantinho de memória na sua casa, não como um altar de dor, mas como um espaço de gratidão, onde você coloca uma foto, uma flor, uma vela, e ali recorda com amor, pedindo paz. Talvez seja apenas mudar a frase automática da cabeça. Em vez de repetir minha vida acabou quando você foi embora, passar a dizer minha vida mudou quando você foi embora, e eu vou aprender, com o tempo, a viver bem de um outro jeito. Se em algum momento durante essa mensagem você sentiu que, de alguma forma,
o seu ente querido esteve perto, acolhendo suas lágrimas ou sorrindo junto com alguma lembrança, guarda isso no coração com respeito. Não precisa sair interpretando tudo como sinal o tempo todo, nem viver a caça de manifestações extraordinárias. A maior prova de que essa conexão existe está na mudança silenciosa que ela produz em você: menos desespero, mais confiança, menos culpa, mais responsabilidade amorosa, menos apego doentio, mais amor maduro. É assim que a espiritualidade trabalha. Por dentro, discretamente, mas com efeitos profundos. Se você sentiu que essa mensagem conversou com a sua história, eu quero te pedir um gesto simples, mas muito especial. Escreve aqui nos comentários uma frase curta que represente o que você está escolhendo a partir de agora. Pode ser algo como: vou pensar em você com mais luz, desejo sua paz e cuido da minha, ou o nome da pessoa que você está mentalmente abraçando neste momento. Ao escrever, você materializa a decisão de transformar seus pensamentos em abraços de luz. E, se este vídeo trouxe consolo ou clareza, deixa o seu like e compartilha com alguém que você sabe que carrega uma saudade grande. Às vezes, uma única palavra pode ser a mão que impede alguém de afundar na dor. E se ainda não fez isso, verifica agora se você já está inscrito aqui no canal Segredos de Vidas Passadas. Muita gente acompanha os vídeos, volta sempre, mas ainda não se inscreveu. Quando você se inscreve e ativa as notificações, ajuda essa corrente de cura espiritual a chegar a mais pessoas que também precisam entender que não estão falando com o vazio, que cada pensamento de amor realmente chega do outro lado. Assim, toda vez que trouxermos um novo conteúdo sobre reencontros espirituais, laços de outras encarnações e mensagens de consolo, você será avisado e poderá continuar caminhando com a gente nessa jornada de luz. Se, de alguma forma, você sentiu que este conteúdo acolheu seu coração, me manda um ok aqui nos comentários, só para eu saber que essa mensagem encontrou você no momento certo. Que seus pensamentos se tornem, dia após dia, pontes luminosas entre seu coração e o coração de quem você ama no plano espiritual. Que, entre o peso da saudade e a esperança do reencontro, você escolha alimentar sempre a luz.